E aí, Luciano? Firme e É isso aí, forte? galera. E Beleza, tudo aí, em ordem. Vamos que vamos? Vamos. bora lá. Ô, É isso aí, pessoal. Excelente. Boa noite. Estamos aqui novamente. Mais um papo furado com resenha. E aí, gordão, como é que tá? Tudo beleza? firme e forte. Nem gelatina, prego na areia. Queria mandar um salve pro Marcião, pra Clariana que tá assistindo a gente. Já tem um pessoal aí que já entrou. E aí, qual é o assunto hoje? Fala aí, Luciano. Ô, e aí, Luciano? Bugou. Aqui é tirar a dúvida do pessoal aí que tá com dificuldade de passar na prova da ordem, né? Na prova da OAB. E aí trouxemos a Dani aí, estudiosa aí, né, no tema, né? Que conseguiu passar aí de primeira aí, né? É uma minoria aí que consegue, né? De primeira já atingir esse objetivo. E a gente vai conversar muito sobre isso, né, Dani? Se é Precoce, justo, né? se não é. Como estuda, né, para isso, né, sozinha, nessa pandemia, se estudar sozinha adianta, não sei. Isso a Dani vai trazer as respostas pra gente. Bom, boa noite, Dani. Tudo bem? Daniele Boa Coelho, doutora noite. Daniele Coelho. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Legal. Hoje, só para o pessoal que está acompanhando a gente aí entender, né? Nós temos uma bateria de perguntas aí para fazer para a Dani. A galera que me conhece sabe que eu fiz essa prova, só que essa prova eu fiz em 2002, faz um tempinho já, né? E a Dani né, tá Eu bem fiz em recente, né? 2017. 2017. Até que também não tá tão recente assim, né? Mas mais É. recente do que a minha, né? E mudou muito, né? A prova evoluiu bastante, tá cada vez mais difícil, né? Acho que eu posso dizer isso porque se a gente tem uma quantidade de matéria e essa matéria ela vai se esgotando, né? Então o grau de dificuldade, né? O grau das perguntas vai aumentando, isso é natural, né? Então vamos tentar aí fazer algumas perguntas para esclarecer, né, para os nossos seguidores e para o pessoal do YouTube, Facebook, Twitch. Quer começar, gordão? Começa aí fazendo algumas perguntas, ou uma pergunta. Vamos fazer uma rodada de perguntas. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser. Então, A beleza. primeira pergunta seria por que o pessoal sofre tanto para passar nessa prova? É normal? Alguns têm mais dificuldade, outros. Como que funciona mais ou menos assim? Lógico que não é a regra para todo mundo. Tem N fatores que leva a pessoa. Eu acho que o psicológico é o pior, né? Mas assim, o que Sim. você acha no contexto Bom, geral? eu acho assim, vou falar a minha opinião. Quando eu entrei na faculdade de Direito, todo mundo já, eu olhava para mim e falava, tem a prova do OAB. Então, assim, as pessoas, na minha opinião, tá? Cada um tem uma experiência. Mas o que que é a prova da OAB? A prova da OAB é um exame muito complexo, mas não é um exame impossível de ser aprovado. O que que exige? Organização, né? Então, eu acho que às vezes a galera deixa para se preparar quando termina a graduação, acha que às vezes as pessoas que passaram por esse processo exageram quando fala do grau de complexidade dessa prova. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, mas também exige que a pessoa se prepare, porque não é uma prova simples, né? Não é assim, uma prova, quem está acostumado na graduação, tem uma prova de uma determinada matéria, eu vou estudar de última hora, eu vou chutar, eu vou tentar, vai que vai. Não, na prova da OAB você tem que se preparar. Quando eu entrei na faculdade, era um bicho, todo mundo já falava, você vai fazer a faculdade essa prova, e se você não passar? Era o que eu mais ouvia, e o que eu sempre respondia era, bom, vamos por partes. Enquanto eu estou na graduação, né, ainda quando eu não posso prestar prova, eu vou me dedicar à graduação. No momento que eu puder me preparar, eu vou me dedicar para a OAB. E se tantas pessoas já passaram, eu vou ver o que, que essas pessoas fizeram para eu tentar aplicar para eu também conseguir passar. Tanto que assim, eu comecei a minha preparação para o exame de ordem no meu 8º semestre. Eu só poderia prestar no nono, quando eu já estava no nono, né, que tem essa exigência para você se prestar, né, para você se candidatar à prova. E eu comecei uma organização por conta própria, porque na época eu não tinha condições financeiras de pagar um cursinho.
Os que tinham a venda no mercado, não, infelizmente não cabiam no meu orçamento. Então eu comecei a fazer uma organização para eu conseguir me dedicar, mas não é um bicho de 7 cabeças, porém exige renúncias e muita dedicação. Não é uma coisa fácil, né? Não é. Não, não é. Não é. Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Antes disso, Rodrigo, dá uma revisada aí no som do YouTube. No áudio. Mande áudio. Não, o áudio aqui tá O normal. meu relataram que no Face tá um pouco baixo o meu som. Não, o áudio aqui tá tudo em ordem, tá funcionando tudo direitinho. Tá baixo o som? Então, aqui tá no máximo. É o áudio de alguém específico? Todos. Tá sem som no YouTube. Deixa eu aumentar o meu. O meu já tá no máximo. Ô Dani, deixa eu fazer uma pergunta. Agora com a pandemia, né, algumas práticas como home office parece que vieram para ficar, né? Ele já vinha, né, de forma significativa, mas aí agora ele foi ampliado meio que de forma obrigatória, né, pelas empresas, principalmente as atividades administrativas, né? Os ambientes corporativos, né? E aí algumas faculdades também, elas seguiram para essa linha do EAD, né, para algumas matérias. E isso já acontece há algum tempo, né, algumas matérias EAD, mas aí agora todas as matérias tiveram que ir para esse formato. No direito, você sabe como que está isso? Que pé está? E o que você acha disso para a pessoa que tem o objetivo de passar na prova da ordem? Tem que ter muito mais disciplina? Eu vou ser muito sincera. Eu sou adepta ao estudo EAD. A minha preparação para a OAB, boa parte já era EAD. Por quê? Eu fiz por conta própria. Então, o que eu assistia? Vídeos no YouTube. Eu já estudava sozinha. Então, assim, a forma de você estudar sozinho, óbvio que ainda é alguma coisa nova para muitas pessoas, né? Não estar numa sala de aula com o professor, tirando dúvidas. Mas, para mim, eu consigo absorver muito mais conteúdo. Eu acho que é muito interessante esse momento para as pessoas sugarem conteúdo, porque naquele momento que você está assistindo um vídeo, você consegue pausar, você consegue fazer anotações, você consegue voltar, às vezes você consegue assistir de novo, coisa que às vezes dentro de uma sala de aula não dá, porque o professor tem que seguir com a matéria, né? E se todo momento todo mundo ficar interrompendo, acaba passando o horário. Então eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão estudando online. Ainda é um período de adaptação para as pessoas, porque é algo novo, né? Assim, eu comecei a estudar EAD por opção. Uma opção, assim, que eu não tinha muitos recursos, então eu tinha que assistir vídeos. Mas foi uma escolha. Agora as pessoas estão sendo, né, obrigadas, porque a gente não tem outra alternativa. Então, acho que ainda é um processo de adaptação, que quando começarem a ver os benefícios, é algo que as pessoas podem até, a maioria, voltar e gostar. Mas não é a realidade das pessoas que eu converso, né? Muita gente fala que não está gostando, que não está conseguindo aprender muito com essa forma de estudo. Realmente é uma questão preocupante, né? Tendo em vista que, ao meu ponto de vista, né, eu tenho como ideia no futuro ser um advogado também. Não é possível. Eu sou assim, eu sou adepta do EAD. Eu sou super porque eu gosto de me concentrar para estudar. Eu já fiz pós presencial, atualmente eu estou fazendo uma EAD. E eu me disperso. Às vezes, assim, se alguém interrompe, eu perco a linha de raciocínio. Sozinha, eu só vou, só escuto, anoto. Ai, tá chato. Toma pausa, toma uma água e depois volta. Mas para fim de aprendizado, o EAD, para mim, não tem outra técnica. Para mim é melhor. Para mim. Vai influenciar bastante. Porque tem canais, né? Porque, assim, não quer dizer que, assim, seja... Da forma que eu fiz, foi algo mais robotizado, porque eu não tinha ninguém me supervisionando. Eu era minha professora. Eu assistia as aulas, eu anotava e eu revisava. É diferente de quem está tendo um acompanhamento do outro lado de uma tela, né? Você só está recebendo as matérias, mas tem alguém ali para te orientar, para falar, olha, vai ter prova, olha isso, você pode tirar uma dúvida.
Então, assim, está tendo a interação, essa troca. A diferença é que é na tela de um celular, de um notebook. Só dar um salve pro Lucas que tá assistindo a gente. O Márcio falou que não tem milagre, que depois do intervalo todo mundo vai pro barzinho, é difícil. Então tem que ser dedicação do pessoal. O Essas Demitri, distrações que acabam contribuindo para que a sala de aula fique cada vez mais vazia. Às vezes você está de saco cheio. Normal, você sair do trabalho, você fala, ai, não tô afim de ver aula. Às vezes as facilidades são mais atrativas, né? O barzinho, ai, não, gente, tá bom, hoje eu vou. É só hoje. Aí esse só hoje se torna todas as sextas-feiras. Eu fui pro bar, tá? Eu era nerd. Eu fui pro bar na minha última aula, assim, do semestre, quando eu já tava no nono, e para comemorar que eu tinha sido aprovada na OAB, eu falei, não, agora eu vou pro bar com a galera. Uhum. Mas antes eu tinha aquela disciplina que eu não ia, porque assim, eu fiz a minha graduação com muito custo. Eu pagava, então eu tinha toda aquela coisa que eu falava, não, tenho que andar na linha, porque tá sendo, né? Então eu dava muito valor. sim, sim. Até essa pergunta. E assim, como é que você. Quando você começou a acompanhar as aulas, você acompanhou algumas aulas online e aquelas que você pega na plataforma YouTube, essas coisas assim, certo? E assim, como que você chegou à conclusão que aquela aula que você estava pegando não era furada? Porque corre um risco, né? De ter um. Total. O Corre que esse eu risco. fiz, tá? Eu criei um cronograma de estudos. Eu baixei o edital da prova, de provas anteriores, e eu separei as matérias que iriam cair em as matérias, né? Que são várias matérias que caem no exame de ordem. E eu comecei a assistir vídeos, por exemplo, de dicas de como se preparar para o exame da OAB. Dicas de como organizar os estudos para a OAB. Dicas de experiências de como foi a OAB. Então, eu fui fazendo uma pesquisa geral. Eu perguntei para as pessoas também que já tinham sido aprovadas. Eu criei um métodozinho de estudo. Mas como que era o meu métodozinho de estudo? Eu fazia muitas questões. Eu pegava as questões, que as questões tinha tinha canal no YouTube, que já tinha correção de acordo com provas anteriores. Eu baixei também aplicativos. Esses aplicativos tinham simulados. Então, eu treinei e eu pegava, por exemplo, aulas gratuitas de alguns cursinhos que disponibilizavam, que eu sabia que lá era uma fonte confiável. Posso dizer que assim, que eram as amostras grátis que tinha nas plataformas do YouTube. Era mais ou menos assim que eu me preparei. Já você teve um cuidado de fazer um levantamento. Não, eu fiz. Pra Eu fiz não um entrar em roubada, cronograma, né? não fui só sentar, só vai. É um planejamento, porque assim, você precisa primeiro ter visão. O que você quer fazer, tá? Qual que é a prova? O que vai exigir de mim? Então, eu visualizei as matérias, eu criei um cronograma mesmo, eu tinha uma tabelinha, umas anotações, quais que eram quantidade de questões por matéria. Tá, o que mais cai nessa matéria? X. Então, eu fui anotando todas as matérias. Aí, eu ia assistindo as aulas de acordo com as matérias e também eu fazia muitas questões. O que me ajudou muito foi o treinar. E na faculdade, eu já estava no 8º semestre, indo para o 9º, a gente já começou a fazer uns treininhos. Então, assim, alguns professores, eu falava, eu estou estudando, os professores ajudavam muito, porque os professores têm interesse em ajudar aqueles que estão à disposição querendo estudar. Então, eles me davam dicas, olha, vê isso, às vezes acabava dando, assim, atividade em sala de aula já voltada para o exame de ordem. Então, foi todo um cuidado. Foi fácil? Não foi, porque o que mais me deu trabalho foi eu organizar essa rotina de estudos. Não era assim, diferente de você ter um curso que você compra e a sua preocupação é estudar. A minha preocupação era o tempo todo, qual que é o canal de dicas? Então, assim, tinham colegas que começavam a fazer cursinhos, o que eles tinham de material que eles podiam compartilhar comigo em PDF, o professor liberou vídeo para todo mundo, eles compartilhavam. Então, assim, o tempo todo eu estava aproveitando e sugando aquelas informações que estavam de forma gratuita no YouTube e também na faculdade, que eu tive bastante. Essa é a minha primeira fase, tá? Que foram 2 fases. A segunda fase já tem uma outra, foi também assim, mas já foi uma forma diferente que eu estudei.
Não dá. Rodrigão, tem uma pergunta aqui para você aqui, o Márcio, ele queria saber da sua opinião sobre o EAD, né? Se você quiser já emendar uma pergunta aí para a Dani na sequência. Tá. Bom, na verdade, o ensino à distância, ele acaba sendo uma ferramenta que amplia o acesso, né, ao conhecimento. Não há dúvida quanto a isso. O problema é que ele acabou sendo utilizado como uma ferramenta, né, principal no momento da pandemia e empurrado goela abaixo, né, de uma forma sem o preparo adequado, né? Isso realmente acabou trazendo, eu acredito que uma série de prejuízos. Mas, levando em consideração que se trata de um momento excepcional, eu acho que era a ferramenta que tinha para isso, né? Claro que existem alguns alunos que se dão, né, super bem com o ensino à distância, enquanto que outros não, né? Outros precisam daquele contato, né? Precisam estar presentes. Sim, eu acho que precisa de muita adaptação, né? Que Eu, o EAD não é a transmissão da aula online, né? EAD não é isso. O que a gente tem visto agora é uma transmissão online da aula. E isso não é o ensino à distância. eu acho que nesse caso que nem por causa da Dani, são pessoas que já têm uma facilidade de se programar, né? Porque qual é a grande dificuldade das pessoas? Não é o ensino, eu acredito que não seja o ensino em si. Em si é né, aquela forma da pessoa separar os horários e aí ela ter aquele horário para entrar, aquele horário para estudar, fazer aquela programação, né? Se ela conseguisse programar e seguir à risca aquilo, como se ela estivesse indo para a aula, como se ela estivesse, né, estudando, eu não vejo por que não se dar bem, porque é aquilo que você tem como pausar a aula, voltar, rever algum assunto e até buscar uma outra coisa, né? Você tem como fazer uma pesquisa diferente daquele mesmo assunto, coisa que na sala de aula não tem como, porque é até uma falta de respeito. O professor está falando, você pegar no celular e buscar aquilo que ele está falando, para você tirar uma dúvida, porque às vezes a pessoa ela explica bem, mas não, cada um tem um jeito de entender as coisas, né? E às vezes E às ela. vezes também, desculpa te Não, interromper, imagina, tranquilo. em sala de aula, às vezes cria um receio de você levantar a mão e fazer uma pergunta pro professor. E tem gente, né? Eu passei muitas vezes por isso. Você pergunta, aí as pessoas que já têm um pouquinho mais, né? Já tá um pouquinho mais evoluída na matéria, dá risada do que você pergunta. Ou Então, nem tem. na sala de aula. Ou nem tem, ou às vezes ela acha que ela tem, ela acha que ela sabe tudo, e aí quando você faz aquela pergunta, a pessoa fala, ai, que pergunta idiota. Quando o professor responde, fala, puta, ainda bem que eu não falei nada, porque não tem nada a ver do que eu tava imaginando. E no EAD você pode mandar essa pergunta, o professor vai receber, e você e o professor, entendeu? Você não vai ter esse, como que eu posso dizer, esse transtorno, né? Assim, às vezes, né, esse aborrecimento, coleguinha, né? Porque eu passei por muita situação assim em sala de aula, porque eu tenho uma dificuldade, sim. Eu não consigo aprender assim rápido. Você fala, eu preciso, peraí, deixa eu escrever dentro da minha cabeça. Tanto que eu aprendo de uma forma antiga. Eu tenho um papel e uma caneta. Então eu tenho que, peraí, deixa eu anotar. Ah, não, mas eu vou mandar o arquivo em PDF. Não, mas peraí, que deixa eu anotar, que senão eu esqueço. Eu sou assim. E uma das coisas também que às vezes pode ser que as pessoas ainda não estão adaptadas com o home office, eu acho que às vezes a questão não tem um cantinho para estudar. Eu acho que às vezes é isso, né? Que tá todo mundo em casa, às vezes tem filho, tem marido, né? Não tem um canto assim reservado para estudo. Na minha época, quando eu estudava, eu morava na casa dos meus pais. Eu também não tinha um canto para estudar. O meu quarto era dividido com a minha irmã. E o que eu fiz? Tinha um cantinho, assim, um cômodo bem isoladinho, perto, que eu separei, fiz uma mesinha, um lugar muito simples, e falava, olha, aqui é onde eu vou ficar estudando. Então, eles já sabiam que eu estava lá. Eu colocava o fone para ouvir as aulas,
e ficava lá naquele canto, isolada. Óbvio que tinha barulho de uma casa. Os vizinhos, porque tem barulho na rua, acabava atrapalhando, atrapalhava. Mas eu ia me adaptando. Foi uma questão assim de adaptação que para mim eu usei a ferramenta de estudar à distância, né, de me programar, porque eu usava o pouco tempo que eu tinha. Eu não tinha tempo. Eu estudava, eu estava na época da graduação, eu trabalhava em período integral. Sábado e domingo eu estudava, mas durante a semana eu também precisava estudar. Então, o que eu fazia? Eu estava indo trabalhar, põe o fone, vou ouvindo aula, tem um cantinho, voltava, às vezes eu tentava voltar de ônibus, para eu poder ter um tempo maior dentro do ônibus, que eu pudesse sentar e me concentrar. Então, assim, eu usava o pouco tempo de uma forma otimizada e que eu conseguia aproveitar, porque sim, eu estava estudando, eu estava no momento de entregar o meu TCC quando eu estava estudando para o exame de ordem. Na verdade, Até teve uma pergunta o Márcio falou, né? Falou, para algumas pessoas é importante a aula ao vivo, principalmente no direito, porque são muito complexas as áreas e tal. E tem pessoas que não conseguem apresentar um trabalho em sala de aula. Como é que vai defender um cliente num tribunal de júri? E aí eu vou emendar esse comentário com uma outra pergunta, que aí fica tanto para doutora como para o doutor professor. O que vocês acham do pessoal que faz aula de teatro? É válido para quem tem vontade de atuar num júri, né? De atuar na área do penal? É válido ou isso daí não ajuda em nada? Vou dar minha opinião. Eu não fiz aula de teatro. Hoje, eu me arrependo de eu não ter feito, porque eu acho Nunca é super tarde, válido. né? Eu tive experiência de colegas que eu estava na pós-graduação, que às vezes a gente ia apresentar trabalho, a minha colega ela não tinha estudado e ela não dominava tanto o assunto. Eu, às vezes, até entendi um pouquinho mais, ela nem, não, eu vou lá. E ela na sala de aula, ela tinha uma desenvoltura muito maior. Aí ela, eu fiz o curso de teatro, você devia ter feito o curso de teatro. Eu falei, nossa, eu nunca associei que o teatro seria tão legal para você ter essa questão da desenvoltura. Óbvio que, assim, o teatro é mais para você perder essa timidez, para você aprender a questão de você ter uma boa oratória, uma postura, né? Lidar numa situação onde envolve pessoas. Mas, né, o que vai te fazer um bom profissional não é só o teatro, né? Você precisa estudar o caso, você mostrando para o seu cliente que você tem conhecimento e que você domina essa área que você está atendendo ele, você vai ser um profissional ótimo, tanto quanto aquele que tem um curso de teatro. E as sensações, né, de você apresentar um trabalho em uma sala de aula é uma. Você está num tribunal do júri, você está numa audiência, é outra. Tanto que, assim, o tribunal do júri é uma área para quem é criminalista. Eu não sou criminalista, mas eu já fiz um tribunal do júri. E foi, assim, um momento foi muita pressão, mas foi muito bacana, foi uma experiência ótima. Mas essa experiência, eu me preparei, eu estudei, mas, assim, é só você vivendo, é só a experiência de estar lá no momento que você vai conseguir ir melhorando, né? No meu primeiro júri foi tenso, eu estudei o caso, fui convidada, tanto que não foi eu que conduzi toda a sessão, eu falei só alguns minutinhos, que foi uma tese que eu fui ajudar a reforçar numa questão de legítima defesa, porque era um local que eu conhecia a estrutura, então eu fui convidada, mas é só realmente no momento que está acontecendo, que você vai falar, olha, foi válido. Para mim, o que poderia ter me ajudado a ser melhor no júri que eu fiz era ter assistido outros júris, ter assistido mais júris. Na verdade, são técnicas, né? Técnicas de oratória, técnicas de organização de ideia. Então, eu acho que tudo que é estudado, e como a Dani disse, é prática, né? Tudo que você... Prática e preparo, né? Tudo que você faz nesse sentido, o resultado acaba sendo positivo, né? E aproveitando, né, a questão da prática, do preparo, eu queria perguntar para Dani, você fez muitos simulados, você resolveu muitas questões quando você estava estudando para o AB?
Muitas, 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 muitas. Eu imprimi várias provas anteriores. Eu tinha um aplicativo que era o OAB de bolso. Então, assim, eu estava trabalhando, às vezes eu ia almoçar, o que que eu fazia? Ah, eu vou responder 2 questões, depois eu almoço. Eu pratiquei muito. Então, o que que eu aprendi? Eu aprendi a técnica da prova. A primeira fase, que a segunda fase já era diferente, né? Mas eu aprendi como que era o que eles perguntavam, qual que é o X da questão. Então, assim, eu aprendi a responder a pergunta. Então, a prática, para mim, foi essencial. Eu acredito que eu pratiquei muito mais do que eu absorvi conteúdo. Por quê? Quando eu resolvia a questão e eu errava a questão, eu voltava para estudar por que eu tinha errado. Então, eu já estava tendo uma aula. E às vezes eu percebia que algumas coisas eram repetidas, mas falavam de formas diferentes. Assim, uma determinada questão que caiu num exame 20, estava no exame 19. Então, eu pratiquei muito. Era aquilo que nós falamos no comecinho, né? O conteúdo é fechado e as coisas se repetem, né? Sim. As disciplinas, né? As perguntas, elas se repetem, claro que de uma forma diferente, mas o conteúdo sempre acaba sendo aquele, né? Não tem muito como fugir daquilo. E fala um pouquinho, Dani, sobre a diferença entre a primeira fase e a segunda fase, né? O Essa é Davi boa. o Davi mencionou a questão, né, do teatro, a questão da oratória. Algumas provas antes da que eu fiz tinham uma fase, inclusive, oral, né, que muito se discutiu há pouco tempo se retornaria ou não, né, uma terceira fase, né? Mas fala um pouquinho sobre as fases da UAB. Então, a segunda fase do OAB ela é um perigo. Por quê? Quem passa na primeira fica tão feliz e acha que talvez a segunda fase vai ser parecida com a primeira. E não tem nada a ver. É um segundo método de estudo. Boa parte da galera que passou comigo, a minha história do OAB, quando eu me preparei para prestar o exame, eu não comentei com ninguém. Quando eu passei na primeira fase, eu também não queria comentar, porque eu não estava aprovada, só ia ser aprovada quando tivesse sido passado na segunda fase. Então, assim, qual que foi a realidade? A primeira fase é questões, questões, questões. Você tem que absorver e treinar o máximo de questões possíveis. E são várias matérias, né? São todas as matérias do direito, constitucional, administrativo, direito do trabalho. Quando você se inscreve para fazer o exame de ordem, você escolhe a matéria que você vai fazer a segunda fase. Então, a preparação para a primeira são várias questões, são várias matérias. A segunda fase, você vai estudar a determinada matéria que você escolheu quando você se matriculou, você se inscreveu no exame. Então, assim, a segunda fase já é uma prova mais prática. Por quê? É te dado um caso que você tem que fazer a petição cabível, que se enquadre para aquele caso, e tem 4 questões dissertativas, né? A primeira fase são alternativas, é assim, são 80 questões. Para você ser aprovado, você tem que acertar no mínimo 40. São questões alternativas, A, B, C, D, acho que até a D. E a segunda fase, não. A segunda fase você tem que escrever. Então, não tem chutômetro. A segunda fase você tem que saber. Então, a minha preparação foi... Passei na primeira, fechou, garota. Agora você rala que você vai ter que passar na segunda. E eu falei, não tô acomodada. Tô feliz? Tô feliz. Comemorei um pouquinho, dei uma semana de descanso para a cabeça não pifar e mergulhei nos estudos. Aí eu já fiz uma outra preparação. Muitos colegas ficaram muito felizes. E começou a dar dica para todo mundo, só que esqueceu que ainda ia ter a segunda fase. Metade da galera que fez comigo, se eu não me engano, na minha sala, foram eu e mais umas 15 pessoas. Na primeira fase, teve bastante gente que passou. Passou acho que umas 10, eu e mais 10. Na segunda, foi só eu e mais 2 pessoas que passou. Por quê? Não dá para bobear. O exame de ordem, ele não é para iniciante, principalmente quando você vai para a segunda fase. Você passou na primeira, você vai ter a segunda fase. Então, a minha preparação foi a seguinte, eu falei, bom, agora eu preciso investir num cursinho. Aí eu falei, ai meu Deus, é agora. Minha sorte foi que a faculdade disponibilizou um curso aos sábados, porque a gente tinha aulas de sábado, mas aí eles disponibilizaram um curso preparatório para o exame de ordem para aquelas pessoas que tinham sido aprovadas. Então, eu não precisei comprar um curso, mas o que eu fiz? Eu investi num código civil, que eu escolhi a matéria em civil. E eu escolhi um código que eu pudesse manusear ele, porque esse material, já segunda
fase, você pode levar um material para você prestar. Aí eu falei, bom, eu vou escolher um material bem legal, porque eu vou me familiarizar com ele, e vai ser a minha arma que eu vou pra guerra, né? Era a minha munição, então eu tenho que ir preparada. Então eu comprei um código, que é o Código Civil Conjugados. Nesse código já tinha a Constituição Federal, Código de Processo Civil e as leis especiais da matéria civil. Então esse código, eu comecei a marcar, óbvio que não pode ter cola, mas assim, grifar os pontos importantes. Eu fiz muitas peças. Toda semana a gente tinha assim, um caso, o que é, como que você resolve? Uma petição inicial, uma contestação. Então, eu escolhi a área mais ampla do direito, que era a área de direito civil. Todo mundo, você é louca porque tem uma imensidão de peças. Mas eu entendi a estrutura, eu fui estudando, os professores eram muito prestativos. As pessoas, eu percebia que elas já estavam assim mais irritadas, já estavam assim muito nervosas e acabava saindo do foco que é, você tem que estudar. Essa pressão todo mundo vai passar, né? Ai, professor, mas não é assim, gente. É estudar, é estudar. Quem vai te passar no exame de ordem é você. Você precisa identificar a forma que é melhor para você estudar. Às vezes o professor vai estar lá falando meia hora, você não vai entender nada. Se você não tiver adaptado a estudar dessa forma, eu não consigo. Se eu fico ouvindo muito, muito, muito e não anoto nada, eu não estou mais absorvendo nada. Então eu fazia as peças toda semana, resolvia questões, assistia também vários simulados desse OAB de bolsa que tinha. Tinha os cursinhos em paralelo que uma galera estava fazendo, os cursinhos famosos da época. E eu perguntava, o que eles estão dando no cursinho? O que você está achando de diferente? Porque tinha gente que fazia o cursinho e fazia lá. Ah, eu acho que tá parecido, só que no cursinho eles pegam mais pesado. Eu falei, mas o que eles estão passando para você? Ah, eles estão passando mais atividade, eles estão passando outras questões, estão explicando a lei seca. Então, eu ia pegando essas dicas. Era uma conversa de 10 minutos que a pessoa estava me ajudando, que eu estava anotando tudo. E eu colocava tudo em prática. E chegou ao ponto que um desses colegas que compartilhava dicas comigo, a gente foi fazer o exame. Essa pessoa não passou e eu passei. Mas, assim, não porque ela não se preparou, ela se preparou, mas eu acho que eu tentei absorver o máximo de informações. Eu não fiquei atrelada, esse cursinho é bom, a faculdade é boa. Não, eu foquei em quem? Em mim. Porque lá na hora da prova, era eu, a minha ferramenta, né, e aquela prova. Então, eu ficava muito nervosa, porque eu sou ansiosa, até lembrando, assim, de todo o cenário. Nossa, eu fiquei super ansiosa. Quando eu passei na primeira fase, eu nem acreditava. Falava, não, que eu tava no grupo da sala de aula. Aí os meus amigos, não, fulano não passou, ciclano não passou. Eu falei, eu acho que eu também não passei, né? Porque os intelectuais não passaram, eu. Então, assim, foi para mim uma experiência muito legal, porque eu não foquei em olhar nada do outro. Eu falei, não, vou para mim. Ah, tem um minutinho? Peraí que eu tô resolvendo questão. Peraí, pegadinha, você foca nisso. E eu ia fazendo o máximo, tanto que a minha prova caiu agravo de instrumento. Foi o recurso que eu menos estudei, porque estava todo mundo focando numa novidade que tinha mudado o Código de Processo Civil e achavam que ia cair uma contestação com reconvenção. O que é? É uma defesa que você pode fazer pedidos. Então, estava todo mundo focado nisso, com as liminares, né? Que você consegue pedir antecipação de algum pedido antes que o juiz dê a sentença. Então, o foco era assim, da faculdade era esse. As apostas dos cursinhos eram essa. Se eu tivesse tão habitolada só nisso, né, no que eles estavam apostando, eu não teria olhado o mundo que eu tinha para estudar. Então, eu estudei exatamente tudo. Eu fiz uma peça de tudo que podia cair. Eu tenho uma pasta, né? Que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu tinha separado para mostrar para vocês. Que eu falei, eu vou guardar tudo, porque isso vai me ajudar na vida prática. Eu tenho uma pasta das peças, porque eu aprendi, eu já estava decorada. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Aquilo lá já ficava na cabeça. Eu tinha na parede as colas, né? Que eu falava, não, só tem 4 tipos de peça. Ou é uma petição inicial, ou é uma defesa, ou é a parte de execução, ou vai ser um recurso. É só isso a estrutura de peça. Então, eu gravei. Então, assim, é técnica, gente. É técnica. Quem é que vai se preparar para o exame de ordem? Não tem milagre, não tem bicho de 7 cabeças. É tudo técnica. É tudo preparação. E quando você tem alguém ainda para te falar assim, olha, o caminho é por aqui, melhor ainda. Nossa, melhor ainda. Dani, deixa eu perguntar uma coisa. 2. Primeiro, você aconselha a fazer um cursinho? E segundo, sobre a repescagem.
Eu sei que você não fez a repescagem, mas eventualmente fizesse. Na minha época não tinha repescagem, hoje tem, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu aconselho fazer um cursinho, mas eu aconselho também que a pessoa tome para si uma responsabilidade, que a aprovação dela não está atrelada somente ao cursinho, que ela tem que pegar todas as informações que vai estar lá no cursinho, sempre. Mas buscar além disso, né? Conversar, trocar ideia com pessoas que estão focadas, porque tem gente que está focada, às vezes você consegue. Bom, por exemplo, vou dar uma explicação minha. Eu estava numa sala de aula e eu tinha dificuldade com as ações possessórias, que era ação de reintegração de posse, ação de interdito proibitório, as ações possessórias. Eu tinha dificuldade de entender as diferenças. Aí eu estava numa sala de aula e eu falei, professora, eu não entendi por que eu errei. Eu conversei com um colega. Um colega falou comigo em 5 minutos, ele me explicou e eu gravei na cabeça. Então, assim, eu indico fazer o cursinho porque o cursinho te dá um norte, te dá uma direção. Mas não ficar só atrelado nisso. Imprimir provas, ler, conversar com pessoas mais experientes que fizeram. Eu tenho receio daquelas pessoas que falam, eu nem estudei, eu passei. Eu não consigo, assim, eu não tenho no estudo você passou como, sabe? Não tem essa. Tem que sentar a bunda e tem que estudar. Não adianta falar, eu sou sempre. Não, você estudou sim, sabe? Se ela estudou especificamente para a prova, ela estudou bastante durante os 5 anos do curso, né? E são outra. Né? Exatamente. E assim, o que eu percebi. Durante a faculdade, você estuda a graduação. O exame de ordem é um outro estudo. A advocacia é uma outra coisa, né? Então, assim, são questões muito diferentes. A repescagem eu não cheguei a fazer, mas eu tive colegas que fizeram. Eu acho uma ótima oportunidade, porque você tem uma segunda chance de você que for a repescagem, né? Eu acredito que muitos saibam, mas o que é? Você é aprovado na primeira fase, você vai para a segunda. Se você não passa nessa segunda fase, você tem direito a tentar fazer mais uma vez a segunda fase. Se você não passar nessa segunda vez, você volta para a primeira fase. Então, você volta tudo de novo. E lembrando que são estudos diferentes. A segunda fase é uma oportunidade muito bacana, porque eu acho que é uma chance que a pessoa tem para reforçar e rever o porquê que ela não passou. Porque o que eu acredito que acontece muito. Às vezes o exame de ordem, ele derruba mais a gente pelo emocional do que, de fato, pelo conteúdo. Porque a gente fica muito nervoso na hora de fazer as questões. Por isso que, assim, simulado, o que eu fazia? Eu fazia questões. Mas eu fiz simulado de verdade. Eu fazia simulado assim, hoje é domingo. Eu vou colocar aqui o horário, eu vou ligar, eu vou sentar, eu vou resolver uma questão inteira. E são 5 horas de prova. Se não me engano, eu acho que ainda é isso. Então, eu sentava e eu fazia isso. Por que é importante você fazer o simulado? Você está simulando o dia. Então, assim, você consegue ver a sua gestão de tempo, o seu nervosismo. É muito louco. Eu já fiz simulados na faculdade. Eu falava, não pode fazer aqui? O professor pode? Então, eu fiz simulado na faculdade. Então, eu vi a gestão do tempo. Porque, às vezes, acontecia muito de acabar a prova e o pessoal não ter terminado. E entregar a prova sem responder tudo. E, assim, na prova da ordem, meio ponto te passa. Então, é aquilo lá, sabe? Você tem que se dedicar, fazer tudo no detalhe. Não é impossível, mas você tem que saber que você tá ali, o que eles querem te divulgar. E qual que é o seu inimigo? Você mesmo. Porque na prova ao exame de ordem é diferente de um concurso público. Concurso público é você e mais pessoas concorrendo. E no exame de ordem, não. No exame de ordem, se você atingir lá o que eles estão lá no edital, acertar as questões, acertar a peça, colocar tudo que está lá no edital, né? Depois tem a correção de prova no espelho que vem, você é aprovado. Então, é treinar. E na segunda fase é legal, na repescagem, porque você consegue sentar e falar, bom, o que me reprovou? Que você tem a correção da sua prova depois. Se você trabalhar nisso. Foi gestão de emoção, que eu fiquei nervoso? Ok, vou treinar mais. Foi uma matéria que eu não sabia. Você volta e olha, porque você já estudou muito, se você já está nessa fase. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, são duas em uma, né? Aquela pessoa que está pensando em fazer o curso de Direito,
você recomenda que ela escolha uma faculdade que tenha um alto índice de aprovação na ordem? E a segunda pergunta é, eu como leigo, assim, ainda que eu um dia queira ser advogado também, mas eu como leigo no ramo aí do direito, eu não consigo ver de forma tão clara qual o objetivo do exame da ordem. Porque, né, eu acho que quando você trabalha a questão da medicina, principalmente, você mexe direto com a vida da pessoa, né, das pessoas. E quando você mexe com o direito, tudo bem, você impacta na vida, assim, numa liberdade ou não, né, de alguém cometer um crime ou está sendo acusado injustamente, tem um impacto também. Mas eu acho que, eu não sei se a prova da ordem ela foi criada em um momento onde não se tinha nenhuma avaliação do ensino superior, e hoje já tem lá o ENAD. Eu não consigo ver, porque eu acho que assim, a pressão é muito grande para as pessoas passarem na prova da ordem. Por outro lado, não é garantia da qualidade de todos os profissionais que têm a ordem, entendeu? Eu acho que às vezes a gente tem muito profissional que não tem a ordem porque não consegue lidar com essa pressão específica do momento da prova, e outros que são mais frios nesse momento e não são tão bons advogados quanto aqueles que não conseguiram. Não sei se você consegue entender, talvez seja até falando Sim, besteira. eu entendi. Olha, a minha opinião sobre procurar uma faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu procurei uma faculdade que eu tivesse condições de pagar e que estivesse dentro do meu orçamento. Então, eu não tive essa opção de escolher e fazer essa pesquisa. Eu fiz essa pesquisa de preço realmente, porque eu pensava, bom, é eu e eu, né? Vou ter uma estrutura, mas eu também vou ter que fazer a minha parte correndo atrás. Se a pessoa tiver como fazer isso, ok. Mas sempre lembrar que a responsabilidade, né? Que assim, não, eu costumo dizer, quem faz o bom aluno é o aluno, não é uma universidade. Porque eu tenho colegas que são formados pela PUC. Eu tenho colegas que são formados, eu me formei na. Pode falar? A faculdade que eu me formei? Pode. Eu me formei na Uninove. Gente, eu sou assim, para mim tinham excelentes É professores 10 na mesmo. Uninove, professores mestres. E eu fui aprovada. Então, assim, quem me aprovou? A estrutura base que eu tive foi excelente. Mas a responsabilidade de exames de ordem de você buscar é do aluno, porque às vezes a pessoa fica assim, eu estou fazendo a melhor faculdade que vai me passar no exame de ordem. São momentos diferentes. A graduação é mais ampla. Eu A protesto prova excelência. da ordem. Eu quero que tire Hã? dos autos essa parte porque ela tá puxando um pouco de. Protesto, excelência. Isso daí foi só pra dar. Só no. Continua. É que eu tinha que fazer essa brincadeirinha besta. Não perde a Ah, não, oportunidade. não dá, né, velho? Não É. tem como. A gente perde o amigo, mas não perde a brincadeirinha. Então é isso, gente. É fazer uma faculdade, assim, se você tivesse condição de escolher a melhor, uma mais renomada e colocar, ok. Mas eu não vejo, assim, tanta distinção entre fazer uma faculdade que não tenha tanto nome, quanto você fazer uma que tem nome, que você vai ser aprovado. Quem vai te provar é você. Você não vai poder passar essa responsabilidade. Eu estou fazendo a melhor, a faculdade tem maior índice de aprovação, porque eu foco na OAB, e eu não passei, sabe? Depois jogar a culpa. É você e você. É que Igual aquele ajuda, né? eu não gosto do professor, não. Gente, é você sentar a bunda, estudar, né? Se abdicar de algumas coisas. Hoje eu não vou poder sair pra balada. Na época que eu estudava, eu era nerd mesmo. Eu não podia ficar saindo todo final de semana. Eu tinha que estudar, ué. Foi o que eu escolhi. Cada escolha, uma renúncia. E o exame de ordem, eu acho que, assim, às vezes é uma peneira que acaba acontecendo com os estudantes de uma forma geral. Eu acho que tem os seus pós e os contras. Os pós é que, assim, exige que você tenha um pouquinho mais de estudo, que você se prepare e que você absorva, né, o maior número de informações de várias matérias. Quando você vai para a segunda fase, eu acho legal. A segunda fase eu achei interessante, porque eu estudei tanto direito civil, processo civil na segunda fase, que quando eu fui fazer a minha pós-graduação em processo civil, eu já estava craque no assunto, porque eu já tinha estudado na segunda fase. Então eu falei, nossa, minha segunda fase da OAB, eu aproveitei na minha pós-graduação. Mas eu vejo que hoje, assim, eu tenho colegas que passaram no exame de ordem e que não conseguem desenvolver as habilidades na advocacia, porque são habilidades diferentes, são momentos diferentes.
você vai ser estudante de direito na graduação. Quando você for fazer exame de ordem, você está se preparando para o exame de ordem. Quando você pegar a OAB e você resolver advogar, é um momento diferente. Então, assim, são 3 fases muito distintas. Algumas você consegue aproveitar essas outras fases anteriores. Mas, assim, eu fiquei muito perdida quando eu saí da graduação, que eu tinha um mundo de informações, que eu caí na advocacia. Eu achava que ia ter alguma relação, mas eu vi que não, que era além, né? É, assim, é muito diferente. Tanto que muitos colegas, quando se formam, ficam perdidos, porque a faculdade, o mundo jurídico, ele é muito grande, ele é muito amplo. E não tem como, eu acho que nem humanamente impossível os professores passarem pra gente todo esse mundo que é da área do direito dentro de uma graduação. E assim, o estudo nunca para, né? Não. Para ser um bom advogado, o estudo nunca para, né? Você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre revendo alguns casos, você tem que estar sempre atento. Para você ser um bom advogado, se você se acomodar, você vira um advogado, desculpa, né? Mas acaba virando advogado medíocre, né? Porque as coisas vão mudando. Por mais que você. Lógico, você estudando, você tem mais facilidade, porque o cérebro da gente é uma caixinha, né? Conforme você vai guardando as coisas, vai ficando cada vez mais fácil. Mas se você se acomodar e falar, já tô tranquilo, tá fácil, acaba ficando para trás, ao meu ver, assim, né? Porque tem muitas alterações, tem muitas coisas. Por mais que seja ainda uma coisa, eu ainda vejo como uma área muito conservadora, né? Uma área que mantém um padrão e tal. Tá tendo evolução também, ou eu tô falando uma besteira assim, fora do comum. É isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, o direito ele tenta acompanhar a sociedade, né? Tenta acompanhar as transformações sociais. Então, de fato, é necessário mesmo uma atualização, um estudo. E ainda, né, voltando um pouquinho à questão que o Luciano fez, o exame de ordem, ele acaba trazendo, né, como a Dani falou, é o mínimo, Luciano, é o mínimo. Na verdade, assim, quem não passa no exame de ordem, é claro, tirando aí, né, alguns casos que de fato é questão psicológica, que realmente, né, a pessoa fica muito nervosa e tal, mas quem não passa, com raríssimas exceções, torno a frisar, é porque realmente não tem ainda, né, porque tem que continuar estudando, não tem ainda condições de defender os direitos de outras pessoas, né? Porque quando a gente fala em direitos, né, a gente abrange aí a questão, né, de direitos à vida, à liberdade, né, patrimônio, uma série de pontos aí que são de extrema importância para aqueles que são possuidores, né? Então imagina, né, você não ter um exame que né, tente, né, selecionar aí o mínimo possível de conhecimento, né? Tenta uma barreira para limitar, né, aqueles que não têm ainda aquele mínimo de conhecimento necessário, né? Se você não tem isso, imagina, né, a quantidade de pessoas que são, né, que entrariam no mercado e passariam aí a defender, né, direitos de outras pessoas, talvez de uma forma muito perigosa, né? Sim. Então, acaba sendo um instrumento. Não, e assim, e esse negócio de que, porque ficou. É uma preparação, velho. Ele vai estar se preparando, porque ele vai ter situações que ele vai ter que advogar e ele vai ter que bater de frente com alguém, ele vai passar por uma situação que vai, né, vai exigir um jogo de cintura, vai exigir calma para ele debater. Ele vai ter que estar preparado para isso. Se ele não tiver uma preparação para ir lá fazer a prova, infelizmente ele vai ter que se preparar, sentar, se organizar, porque a vida vai cobrar isso daí dele, não tem como. E aí só que assim, conforme elas vão passando, vai evoluindo, né? Eu conheço pessoas que demorou a passar e quando passou deslanchou, velho. Deslanchou de ponto de na hora de ir lá fazer a prova, passar nervoso. E você vê que a pessoa manjava muito, muito, mas na hora da prova não ia. E depois ir assistir júri
E aí ver o promotor desacatando o advogado e ficar com aquilo na cabeça tal, e falar, não, vou. Aí foi, se preparou e falou, meu, porque veio que o primeiro júri que eu pegar vai ser aquele promotor e eu tô lascado. Cara, dito e feito, o primeiro júri que ela foi fazer era aquele promotor, ela foi, conversou numa boa, saiu de lá tranquila, resolveu. Isso que ela pegou esse promotor desacatando um advogado. Desacatando, assim. Porque o advogado amoleceu, ele aproveitou. O advogado deu espaço e ele arrepiou. Acabou com a credibilidade do advogado. E a pessoa ficou morrendo de medo. Falou, putz, ele vai... Tô lascada, né? Aí ela foi, se preparou, foi pra cima e deu tudo certo. Quer dizer... E se ela não tivesse sofrido lá e tivesse ido e de cara pegasse esse promotor? Porque ela se preparou, ela aprendeu que se ela não se preparar... são fases, né? Assim, Sim. Às vezes tem muita gente que trabalha na área e acaba já se preparando para a terceira fase que eu falei, né? Que é a vivência na advocacia. Então, é uma pessoa que já tem uma expertise de estar na advocacia, já sabe como lidar, já sabe como que é realmente a vida, a atuação prática do advogado, e está avançada nisso, e tem que voltar, recuar para se preparar para o exame de ordem, porque até mesmo, assim, questões do exame de ordem, ele é muito técnico. Algumas coisas que a gente faz hoje na prática, processualmente falando, no exame de ordem, você não segue alguns gatos, que a gente fala assim, prazos, alguns jeitinhos, você é extremamente legalista no exame de ordem. Então, assim, a nossa experiência no mundo jurídico é uma coisa, o exame de ordem é legalista. Você tem que seguir o edital, você tem que seguir o que está na lei. Às vezes, assim, uma situação que eu faria dentro de uma situação que eu tive um desafeto com o juiz, com o promotor, você tem uma questão prática. Você tem que acionar numa resposta, né? Código de ética. O que o Código de ética prevê? Qual que é o amparo legal disso? Então, assim, a gente se prende muito a essa parte legalista no exame de ordem. A vivência prática, nessa desenvoltura, é totalmente diferente. Então, processualmente falando, às vezes assim, muitas colegas falavam, nossa, mas lá no escritório a gente fazia assim, só que a gente tem que lembrar que nós não estamos no escritório, a gente está fazendo um exame de ordem. Esquecer e se voltar para o edital, se voltar para a lei e se voltar para o... É totalmente diferente, assim, o contexto. Não tem jeito, né? Eu acho que é uma arma indispensável ainda. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Eu acho até que as pessoas que conseguem passar com facilidade, porque tem pessoas que têm uma certa facilidade, né, de entender as coisas e saber, às vezes acaba até saindo dessa prova menos preparado, porque não que seja, né, desmérito, longe disso, mas às vezes por ter sido tão fácil, acha, putz, tô tranquilo, e aí pode acontecer numa dessas, nessa, né, tô tranquilo, bate de frente com um cara que, né, achou o espaço, e aí você foi, essa situação eu não imaginava, e aí o cara se lascou, né? E aí? Como a Dani bem falou, né? Na verdade são fases diferentes, né? São etapas que tem, né, que devem ser enfrentadas, mas que também não provam muita coisa, né? O fato de você, né, ser aprovado, o fato de você concluir a faculdade, né, não te dá garantia nenhuma, né? O fato de você ser aprovado no AB também não te dá garantia nenhuma, né? Acho que nada na vida, né? A vida profissional é diferente, mas assim, são fases que são necessárias, né, e que devem ser passadas, né, por aqueles que querem alcançar o sucesso. É assim mesmo. Luciano, você queria falar alguma coisa, Luciano, ainda com relação àquela questão da OAB, a necessidade da... Porque assim, o que o Luciano, né, perguntou, na verdade, é uma discussão que, eu não vou dizer anualmente, mas talvez bienalmente, né, vem à tona, né? Muitos dizendo, vamos cancelar o exame de ordem, aí algum juiz dá uma liminar dizendo que não precisa mais fazer, e aí depois, né, o tribunal caça, e assim vai. Assim, é algo que,
na minha cabeça, pacífico, né? Mas que ainda se discutem, né? Mas pode falar. É igual a taça de bolinha, né? Do Flamengo e do São Paulo, né? Toda É, hora sai um. é uma discussão que, assim, muitos dizem que, na verdade, né, a OAB ela acaba impedindo o exercício da profissão, né? Mas acho que a tendência é justamente o contrário, né? A tendência é exames de qualificação, né? Para cada vez mais Peneirar. para todas Acho as que é uma peneira, às vezes, né? para todas Agora, as agora, para todas as profissões. não, agora eu vou falar mesmo. Já tá chegando na fase final, vou Ah, meu falar Deus. mesmo. Eu acho muito injusto as taxas absurdas que a OAB cobra. Eu Nessas acho que horas que ela a gente cobra cai. muito mais do que ela entrega, né? Eu acho que ela cobra muito mais do que ela entrega. Eu entendo que tudo é benéfico, né? Quando você tá pensando na qualidade, né? Tudo é benéfico. Mas é que eu não vejo isso depois, entendeu? Assim, essa questão de justiça no Brasil, para mim, ela tá meio que em descrédito, né? O que a gente vê, as decisões que a gente vê do STF, né? Nos tira um pouco do que realmente o que é certo, o que é errado. Aí você começa a não entender mais nada, né? Você perde aquele senso do que era certo e do que era errado, né? E aí você vê, eu não sei, eu acho que a OAB ela cobra muito. Eu acho que ela deveria entregar um pouco mais para os advogados que optam em pagar a sua anuidade. Então, fechando tudo, né? A prova, eu acho que sim, é benéfico e tal, mas me causa um pouco de estranheza você não ter isso em outras profissões que são tão arriscadas, né, para a população quanto o serviço de advocacia, né? Agora, aí é uma opinião, né? Não sei. Eu achava que todas as outras profissões deveriam também ter um exame ao final para poder qualificá-los, né, e fazer uma peneira. Eu sou a favor, mas é algo que é somente para a área do direito. E eu vou ser bem sincera, eu acho que é importante a prova do exame, o exame de ordem. Eu vejo muitos colegas, turmas, né? A gente acaba tendo contato, pessoas que acabam passando, e mesmo passando no exame de ordem, não exerce a advocacia como deveria. Ainda estão atrelados, às vezes, a modelos, a se apoiar no colega. Ai, me ajuda, tem muito isso, né? Ai, me ajuda, me tira uma dúvida. E, então, assim, a advocacia, ela é